Olá pessoal do 8º ano, vamos para uma revisãozinha sobre alguns assuntos do 8º ano, né? A primeira parte da revisão, né? Ele fala sobre, por exemplo, essa primeira questão, sobre notação científica. O que é uma notação científica? Bom, a notação científica é quando você tem um número muito grande ou muito pequeno e quer transformar num número que tem uma potência de 10, em que a primeira parte da potência é um número que varia entre 1 e 10, né? Entre 1 e 10, e a segunda parte é uma potência com a base 10. Né? Isso a gente chama de notação científica. Por exemplo, aqui eu tenho unidades, milhares, milhões, 5 bilhões e 300 mil. Aí eu quero transformar numa notação científica. Eu tenho que pegar um número que seja entre 1 e 10. Então, por exemplo, aqui 53, eu posso botar 5,3 aqui. 5,3. Aí a vírgula, olha, não tinha vírgula. Eu coloquei uma vírgula aqui. É como se a vírgula estivesse aqui, que a vírgula está aqui, e eu vou trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui é 9. Como a vírgula veio da direita para a esquerda, esse número aqui fica positivo. Então, tanto faz eu ter esse número, 5 bilhões e 300 milhões, como ter 5,3 vezes 10 elevado a 9. Aí aqui a vírgula está aqui, ó. O número tem que estar entre 1 e 10, então a vírgula tinha que vir para cá, para 5,3. Eu boto aqui 5,3. Só que a vírgula estava aqui, aí andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui é 10 elevado a 8. Só que aqui vai ficar negativo. Por que vai ficar negativo? Porque a vírgula foi da esquerda para a direita. Quando a vírgula vai da esquerda para a direita, aqui fica negativo. Quando ela vem da direita para a esquerda, aqui fica positivo. Isso é o que a gente chama de notação científica. Essa segunda questão é uma questãozinha de potências. Eu disse, numa rua existem 3 casas. Cada casa possui 3 galinheiros. Cada galinheiro possui 3 galinhas. E cada galinha possui 3 pintinhos. Aí eu quero saber quantos pintinhos tem ao todo. Então é só fazer 3 casas, vezes 3 galinheiros, vezes 3 galinhas, vezes 3 pintinhos. Né, que vai dar uma potência 3 elevado a 4. Que é 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3, 81. Resposta, 81 pintinhos. Nessa segunda questão, eu pedi para você associar a primeira coluna de acordo com a segunda, né? Mais teoria. Aí eu disse, por exemplo, mediana. O que é uma mediana? Bom, a mediana, ele colocou aí do outro lado, divide um ângulo em dois ângulos iguais. O que é que divide um ângulo em 2 ângulos iguais? Bissetriz. Bissetriz, certo? Então, o que é bissetriz? É uma semirreta que divide um ângulo em 2 ângulos iguais. A segunda, encontro entre as medianas. Olha, o encontro entre as medianas a gente chama de baricentro. Então, o que é baricentro? É o encontro entre as 3 medianas de um triângulo. Distância do vértice ao ponto médio do lado oposto. O que é a distância do vértice ao ponto médio do lado oposto? É o que a gente chama de mediana. O que é uma mediana num triângulo? É a distância do ponto médio de um dos lados ao vértice oposto a esse lado. E encontro das bissetrizes. Bom, aí não tem nenhum que seja o encontro entre as bissetrizes, que seria, não seria nenhuma dessas respostas aí. E ortocentro é um encontro entre as alturas. Então vai ficar a resposta assim. Mediana, divide um ângulo em 2 partes iguais. Bissetriz, aliás, mediana é a distância do ponto médio de um lado ao vértice oposto a esse triângulo. Bissetriz é a divisão de 2 ângulos ao meio. Baricentro é o encontro entre as medianas. E ortocentro é o encontro entre as alturas. Questão 4.
Complete com verdadeiro ou falso. Figuras semelhantes sempre são iguais? Nem sempre. Nem sempre duas coisas semelhantes são iguais, né? Então ele coloca aí, figuras semelhantes são sempre iguais? Falso. Figuras iguais são sempre semelhantes? Verdade, né? Se você tem duas coisas iguais, essas duas coisas são sempre semelhantes. Se elas são iguais, são semelhantes. Mas se elas são semelhantes, não quer dizer que elas são iguais, né? Pode ter semelhança, mas pode ter tamanho diferente. Circunferências são sempre semelhantes? Sim. Duas circunferências são sempre semelhantes, né? São bem parecidas. Dois quadrados são sempre semelhantes, né? Agora, dois retângulos. Nem sempre dois retângulos são semelhantes. Agora, dois quadrados, duas circunferências, duas esferas, aí são dois cubos, né? Isso é a diferença entre semelhança e congruência. Retângulos são sempre semelhantes? Falso. Então, repetindo. Figuras semelhantes são sempre iguais? Falso. Figuras iguais são sempre semelhantes? Verdade. Circunferências são sempre semelhantes? Verdade. Retângulos são sempre semelhantes? Falso. Questão 5. Fala sobre perímetro. Olha, o perímetro é a soma dos lados. Então aqui eu tenho um quadrilátero e eu tenho 4 lados e todos esses lados estão em função de x. Aí eu quero o perímetro, que eu vou chamar de P. É só eu somar os 4 lados. Como está envolvendo o x em número, eu somo logo o x. Então eu conto quantos x tem aqui. Tem 4x. 4x. E aqui tem 3, aqui é 1 faz 4, e aqui é 5 faz 9. Então 4x mais 9. Está resolvido. Questão 6. Determine o grau do polinômio. O grau do polinômio é o maior expoente da variável. Por exemplo, aqui a variável é x. A variável é x. A variável é x. Aqui é 3, aqui é 4. Então o grau é 4. Então isso é um polinômio do 4º grau. Polinômio do 4º grau. Questão 7. Trata de área. Ele quer saber a área. Por exemplo, aqui eu tenho, observe que nessa figura eu tenho aqui um retângulo. Um retângulo. Em que a base é 6 e a altura é 4. Aí eu faço 6 vezes 4, 24. Então a área dessa partezinha aqui, é 24. Falta a área desse triângulozinho aqui. Aí nesse triângulozinho aqui, a base dele é 3 e a altura dele é 4. Como eu quero a área de triângulo, desse triângulozinho aqui, a área dele, é base, que é 3, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Aí 3 vezes 4 é 12, 12 dividido por 2 é 6. Então a área total dessa figura aqui vai ser 24 mais 6. Vai ser 24 mais 6. Bom, 24 mais 6 é 30. Então a área é 30. Vamos para a questão 8. A questão 8. Essa questão 8, ela trata de área também. Questão 8 trata de área. Ela fala de um retângulo. Questão 8 fala de um retângulo. Ele diz que a área do retângulo é 40. A área do retângulo é 40. Se a sua base vale 8, quanto mede a sua altura? Olha, se a base aqui é 40, se a área é 40, base vezes altura tem que ser igual a 40. Quer dizer, 8 vezes x tem que ser igual a 40. E quem vai ser x? Vai ser 40 dividido por 8. 5. Então a resposta dessa questão 8 é 5. Esse tipo de problema ele é comum. Ele dá tanto nos retângulos, nos quadrados, nos triângulos, nos volumes. Ele sempre dá uma coisa e pede outra. Questão 9. A questão 9 faz o seguinte. Ele diz, com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, determine, letra A quantidade de números distintos com 3 algarismos. Números distintos com 3 algarismos. Por exemplo, eu com esses algarismos aqui, eu quero formar números de 3. Então, por exemplo, para essa posição aqui, eu tenho 5 possibilidades. Eu posso botar o 1, ou o 3, ou o 5, ou o 7, ou o 9. Então aqui eu tenho 5 possibilidades aqui.
Como ele quer algarismo distinto, por exemplo, se eu colocar o 1 aqui, eu não posso colocar o 1 aqui mais. Se eu colocar o 3 aqui, aqui eu não posso colocar o 3. Então, para essa segunda opção, só vou ter 4. A casa das dezenas. Para a casa das unidades, eu já coloquei. Por exemplo, se eu colocar o 1 aqui, o 3 aqui, eu não posso colocar aqui nem o 1 nem o 3. Aí vai sobrar mais 3. Então, vezes 3. Então, é só fazer 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. Então, para eu formar números de 3 algarismos distintos, com esses algarismos eu posso formar 60 números. Se você quiser fazer o trabalho em casa, pode fazer. E letra B, quantidade de números com 3 algarismos. Né? Quantidade de números com 3 algarismos. Eu quero saber quantos números com 3 algarismos eu posso formar. Bom, para aqui eu tenho 5 opções. Para aqui eu vou ter 5 também. E para aqui eu vou ter 5. Observe que nessa letra B ele diz quantidade de números com 3 algarismos. Ele não disse é distinto. De número normal. Se eu colocar o 1 aqui, eu posso colocar o 1 aqui, posso colocar o 1 aqui. Se eu colocar o 3 aqui, eu posso colocar 3 aqui, 3 aqui, 1 aqui. Pode ser à vontade. Então aumenta a quantidade de números. Então vai ser 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Né? Essa aí foi a primeira parte da revisão. A segunda parte da revisão. Vamos continuar aí, fazer logo completo. A segunda parte da revisão. Segunda parte da revisão, a questão 1, ele diz, a área de um quadrado vale 900. A área de um quadrado vale 900. Eu tenho um quadrado, e eu estou dizendo que a área desse quadrado é 900. Determine o seu lado. Olha, em todo quadrado, lado vezes lado é igual a área. Então, por exemplo, se eu tenho lado vezes lado vezes lado, vai ser L vezes L é igual a 900. L ao quadrado é igual a 900. E L é igual a raiz quadrada de 900, que é 30. Então, a resposta dessa questão aí é 30 centímetros. 30 centímetros. Se eu colocar aqui 30 vezes 30 é 900. Se eu colocar aqui 30 vezes 30 é 900. Mas tem um detalhe também simples. Por exemplo, quando você estiver trabalhando com quadrado, se eu der a área e pedir o lado, o lado vai ser igual a raiz quadrada da área. Se eu der o lado e pedir a área vai ser igual ao lado ao quadrado. Você pode usar essas relações. Questão 2. Questão 2. Questão 2. O volume de um cubo